Boa noite, amigos e amigas do programa Gente com História. Esta é mais uma edição e hoje vamos até Moreira da Meia ao encontro do Sr. Casimiro Gomes, que já lá está à minha espera, prontinho para falar um pouquinho de uma obra social que o abraça com todo carinho. Boa noite, Sr. Casimiro. Boa noite, Sr. Américo. Maravilha. Obrigada. Nada, E todo o auditório, e obrigada pelo convite. Nada, eu é que agradeço, nós é que agradecemos. Sr. Casimiro, eu conheço-o vagamente, já o conheço pessoalmente, já estive na obra social da Nossa Senhora da Boa Viagem, mas quem nos está a ouvir, se calhar nem ouve falar nem na obra social, nem no Sr. Casimiro. Eu queria que o Sr. Casimiro se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é, para depois falarmos da nossa obra social, Senhora da Boa Viagem, pode ser? Exatamente. Pois então, boa noite mais uma vez, eu sou o Casimiro Gomes, primeiro e último nome só, tem mais uns por meio, Casimiro Gomes. Sou fundador da obra social Nossa Senhora da Boa Viagem, mas o verdadeiro pioneiro da obra social Nossa Senhora da Boa Viagem foi o meu falecido pai, o Sr. Domingos Gomes. Esse, desculpem, é que era mesmo só Domingos Gomes de nome. Eu sou Casimiro Gomes, sou um dos 6 filhos que ele tem, e ele com mais dois fundadores criaram a obra Nossa Senhora da Boa Viagem, que foi fundada em 1987. É uma instituição que se virou de princípio para a terceira idade, embora agora com o correr do tempo temos abraçado outros projetos, mas foi, talvez, não foi pioneira, mas foi das primeiras instituições que começaram com o apoio domiciliário mesmo a nível nacional. Ainda na altura, ainda como obra vicentina, foi a partir dos vicentinos que nasceu esta obra social, que era a obra vicentina de Nossa Senhora da Boa Viagem da Igreja de Vilar, que foi de lá que saiu também, que saíram esses fundadores todos, e ainda como obra vicentina criou os primeiros acordos com a Segurança Social na altura para o apoio domiciliário. Ainda o apoio domiciliário estava muito, muito vago, a dar os primeiros passos no nosso país. Anteriormente, de uma visão já que tinha o Sr. Domingos Gomes, do apoio domiciliário, como o Sr. Américo e grandes pessoas que estão ligadas aos vicentinos sabiam que os vicentinos faziam aquelas visitas dominicais aos mais pobres, que eles chamavam aos pobres, na altura estavam aos pobres. Exatamente, recordo-me disso. Faziam essas visitas e aí também levado por na altura o falecido Padre Miguel, que era um visionário também, que foi professor no seminário de Vilar e um grande teólogo, nasceu dessas visitas aos pobres dos vicentinos, nasceu o apoio domiciliário e criou-se a obra social Nossa Senhora da Boa Viagem só com essa intuição na altura. Ainda hoje dizemos, e é um dos serviços que eu mais defendo, é o apoio domiciliário. Acho que ainda é dos serviços mais novos que se pode dar, e para manter os nossos idosos, agora já não são idosos, também mais novos, no seu habitat natural, na sua casa. Agora, claro que com o tempo isto foi mudando, mas em síntese, a obra social nasceu a partir da casa do meu pai, eram de lá que saíam as primeiras funcionárias para irem fazer as visitas domiciliárias depois, e a partir daí, olha, foi crescendo com boas vontades, com muito apoio e com, sobretudo, que eu digo, com muita seriedade. Quando as pessoas trabalham com seriedade, depois
as coisas começam e as instituições começam a ter valor e a serem mas esta ópera, que para quem não conhece é grandiosa, já estive grandiosa, tem origens mais longínquas, que no fundo o seu pai foi a cabeça e o fundador, mas teve a graça de contar com uma ajuda preciosa ainda da sua família mais antiga, não teve? Sim, tem quase todos os meus irmãos estão ligados ou por serem sócios. Atualmente um deles é o presidente, eu já fui presidente, não sou atualmente, sou um diretor de serviços, sou um faz-tudo, mas foi um bocado ligado à minha família, mas não é só isso. O meu pai faleceu em 1997, já lá vão uns anos, deixou aquela instituição. Em 1997 ele faleceu, e na altura eram 6 funcionários. Atualmente somos 55. Pronto, ela cresceu muito, ele deixou já o centro de dia e o apoio domiciliário com uma sede própria, que é que lá temos agora, e deixou já alinhavado também o lar de idosos que temos, que depois foi já construído noutros mandatos. Já o meu pai não estava cá no nosso reino, foi construído, foi inaugurado em 2001, por isso o lar de idosos e um centro de acolhimento temporário de idosos, que também é uma valência que a obra social tem, que há poucas, que diz, é o CATI, o CATI, que nós chamamos, que é Centro de Acolhimento Temporário de Idosos, que é para os idosos que recuperarem de uma doença, uma cirurgia, de uma doença, de uma fratura, vêm do hospital e estão lá até ao máximo 3 meses a recuperar, ou para férias dos cuidadores, por várias razões. Quer dizer, no fundo, ainda melhor, ainda mais obrigado que os cuidados continuados que habitualmente conhecemos. Exatamente, só com uma vertente que eu costumo dizer, que as pessoas às vezes dizem, mas vai bem para aí, tem tudo. Não tem tudo, porque nós precisamos de cuidados sociais. As unidades de cuidados continuados, claro que são melhores, porque têm médicos, têm enfermeiros, embora nós também tenhamos enfermeiros permanentes. Mas, por exemplo, não temos fisioterapia, temos funcionários que sabem e que fazem umas coisinhas, mas não é isso, não é uma unidade de cuidados continuados. Foi-nos proposto, e eu sou um bocadinho crítico nessas coisas, porque a parte social entendo muito bem, a parte clínica não estou pouco por isso. E não é por isso, mas eu digo assim, nós como Ministério da Solidariedade ainda nos vamos entendendo. Com o Ministério da Saúde é mais complicado, há outras complicações que nos passam um bocadinho ao lado. São burocracias. É um bocadinho, passa um bocadinho por aí. Mas, Sr. Casimiro, quando foi na sua família, foi para focar um aspecto que eu acho que não estou confundido, porque essa obra, quando surgiu das necessidades do seu pai, mas para crescer, teve que contar com uma boa vontade do resto da sua família. Quando o seu avô morreu, o seu pai morreu, tudo que era da família passou para a casa, para a social. Não. Não? A história, o meu pai, e com 6 filhos, foi sempre remediado a pobre. Dizer isso, não tirava de casa para dar aos outros. Não foi. A vossa herança não ficou toda aí? Nós não tínhamos herança nenhuma. A única coisa que o meu pai fez, na altura, vendeu uma casa que tinha na aldeia, mas estamos a falar nos testões, na altura, uns testões, vendeu uma casa que tinha na aldeia e tinha que dar um sinal para comprar esta casa onde nós estamos agora e as obras que foram feitas depois para a obra social.
e na altura o meu pai falou e aconselhou-se e vendeu, mas aquilo estamos a falar na altura de 2.000 contos ou uma coisa assim, ou 1.500 Mas contos. é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. E é um passo não era, grande. porque o sinal para a casa era o valor que custou, salvo erro, a casa velha, porque era uma casa velha com um bocadinho de terreno, e na altura a única coisa que o meu pai fez, recebeu o dinheiro e pegou no dinheiro, porque a obra social não tinha dinheiro, pegou no dinheiro para dar o sinal para a compra da casa. E perguntou-me na altura, a mim, aos meus irmãos, a mim sobretudo, lembro-me da conversa que tive com ele, dizer, filho, é isto assim, eu vou emprestar o dinheiro para a obra social, para coisas assim, paizinho, o dinheiro é seu, ninguém está à espera de herança, você faz com o dinheiro que quiser, faça o que entender. Houve quem duvidasse, houve quem dissesse assim, Gomes, você nunca mais vai ver o seu dinheirinho, não sei o que mais. Hoje em dia, ainda cá está no reino dos vivos um dos que duvidou, e uma vez disse-me, olha, que o teu pai disse-me isto assim, e eu duvidei, depois duvidou, e hoje está aqui uma obra, assim, pois, olha, pronto, havia coisas, e foi a única coisa que o meu pai fez, porque o meu pai foi uma pessoa sempre muito pobre. Mas é uma coisa que foi muito importante, porque se não fosse isso, se calhar não era tão viável começar a obra, digamos assim. Exatamente, houve muitas coisas naquela instituição e ainda hoje, houve muitas coisas que são, eu não sei se são coincidências, é o destino que assim o quer, houve muitas coisas que sempre correram, porque entretanto nesta situação de compra de casa e de dar sinal, o senhor que ia vender a casa faleceu, mas os filhos cumpriram, não havia nada escrito, mas cumpriram rigorosamente aquilo que tinha feito, porque a casa tinha muito interesse, o sítio em que está é um sítio de excelência, e havia muitos interesses, mas os filhos disseram, nosso pai, disseram que era para o Sr. Gomes, para a Nossa Senhora da Boa Viagem, e nós vamos cumprir, e é assim que se faz, e assim se fez, e continuou na mesma coisa, e a casa foi para a obra social. Depois não sei se mais tarde o meu pai se recebeu o dinheiro, se não recebeu, também não fazia, porque de herança não tivemos nada. Sim, tivemos boa educação e princípios. Mas eu fiz questão eu fiz questão de chamar para aqui esse assunto, porque é importante, porque na maior parte das vezes, quando há um bocadinho de dinheiro, há confusão, há conflito, e toda a gente quer, e depois não há para ninguém. E aqui foi importante ver-se como a boa vontade de todos, ou da maioria, contribuiu para que uma obra começasse a ganhar raízes, digamos assim. Ninguém imaginava, nem os fundadores, com certeza, imaginavam o que aquilo cresceu, o que é hoje, e o que a gente ainda espera que seja para o futuro, já para os nossos filhos e para os nossos netos. Havendo boa vontade e havendo seriedade. Mas, senhor Cladovir, mas vocês, ou estou confundido, ou então é verdade. Vocês têm ligação a uma figura conhecidíssima aqui do Porto, que é o Astílio Panzuera, não é? Nós, um dos fundadores, que eu conheci muito bem, privei muito com ele, foi o Dr. Pedro Banzeler. O Dr. Pedro Banzeler é sócio honorário também. O meu pai era o número 1 e ele era o número 2. O Dr. Pedro Banzeler. O Dr. Pedro Banzeler, que não o filho já, que ainda é vivo, que é cardiologista no Porto também já há de ter. O Dr. Pedro Banzeler, se fosse vivo, teria agora aí uns 100 e muitos, que ele morreu com 96 anos. Aí há uns 10 anos, salvo erro, mas não tem nada a ver com o Instituto Banzeler. O Instituto Banzeler é ali perto de nós também tivemos sempre uma boa relação, mas o Instituto Banzeler era da família Banzeler, que, pelo que eu sei, foi doado ao Paço. Sim. Mas não tem a ver.
Pensei que houvesse alguma ligação entre o austríaco Banzoer e... Não, somos, eu ainda hoje troco mensagens, não com o doutor Pedro, mas com o doutor João, que está lá para o Estoril, também é um dos amigos da instituição, e veio porque fez questão de conhecer, como ele desculpe, como ele me dizia a mim, a menina dos olhos do pai dele, do doutor Pedro, que era a obra social, e ele já fez questão de vir cá e faz também algumas angariações para é um amigo da instituição. E outra das pessoas, pronto, também, que também, agora para os mais novos já não sabem, havia o Simão e Guimarães, que era uma empresa também, que era ali perto da maternidade de Julinis, que era uma empresa gráfica, e o doutor Armindo Guimarães, que era um dos donos também do Simão Guimarães, era o terceiro elemento, era um fundador, e esse morreu em 1991, ainda não viu a obra social conforme ela faleceu antes. Foi também um dos pioneiros, foram eles os três. Foi o Sr. Domingos Gomes, o Dr. Pedro Banzeler e o Dr. Armindo Guimarães. Eles é que foram os pioneiros. E nós só procuramos seguir os princípios deles. Os princípios, porque o resto, a vida é diferente agora. A obra começou, como você já contou, começou dessa forma, deu apoio domiciliário, acolhe temporariamente os idosos até 3 meses para eles recuperarem mais depressa, também tem lar de idosos, mas não para por aqui. Vocês, enquanto instituição, querem continuar a crescer, não é? Queremos, é um desafio muito grande, parte dele está concluído. Nós deparamos-nos com a nossa vivência do trabalho com os idosos, que aparecem, que cada vez mais os idosos falecem e deixam-nos a nosso cargo. Nós já temos muitos na obra social, filhos portadores de deficiência, e automaticamente, a partir daí, como ficamos com eles, já temos inseridos em lar de idosos, que não era o aconselhável, 3 ou 4, alguns até já faleceram, 3 ou 4 utentes novos. Temos lá uma que sou eu que sou o tutor dela, que é a Emilinha, veio para lá com 40 anos, atualmente tem 56, por isso já está há 15 anos connosco, e está no lar de idosos. Por isso foi a vertente que nós seguimos agora, foi fazer um lar residencial para jovens e adultos com deficiência. Apanhamos todos, jovens e adultos com deficiência, porque e um CAU, que é um centro de acolhimento de atividades ocupacionais. É um edifício que vai ser feito de raiz, com terrenos cedidos para a Câmara Municipal do Porto, contínuos ao lar. Temos o projeto aprovado, temos tudo, falta-nos o dinheiro. Concorremos ao PARES 3.0, temos tudo em ordem, projetos, licenças, tudo, falta-nos como se diz o povo, com que se compra os melões. Pois, mas vocês quando está aqui a falar em acolher pessoas com deficiência, estão a acolher pessoas com deficiência mental ou qualquer tipo de deficiência? Ser Américo, todos. Mas o ideal era criar uma vertente mais para mentais e outra para físicos, ou penso ser... Não, desde a deficiência mental à deficiência física. E queremos ainda ir mais longe, e isto é ir muito mais longe. Não somos pioneiros nisso, mas pronto, são ideias. Queremos que os futuros funcionários que vão trabalhar naquele equipamento sejam de algum modo portadores de deficiência também. Ótimo, é uma boa ideia. Sejam portadores. Claro que
temos limitações, sabemos que, por exemplo, um motorista não pode ser portador de deficiência, porque senão não podia conduzir pode um psicólogo, pode um assistente. Se o equipamento foi criado e está preparado, e irá estar preparado para todos os tipos de deficiência, Sim. porque é que a assistente social ou psicólogo não pode ser uma paraplégica? Sim. Anda de cadeira de rodas, anda como anda outro utente qualquer, não é? Sim. O mais fácil e o que a gente tem de história para trás, sei lá, um telefonista ser um invisual, como o Ser Américo, mas isso já é o normal, mas nós queremos ainda ir mais além de alguma coisa, e até porque dizem-nos os estudos, que os portadores de deficiência acabam por ser até mais exigentes com eles próprios, com a coisa, e que eu não faço muito isso, mas temos a sociedade a dizer, coitadinho, não é coitadinho, e eles não fazem esse coitadinho, eles exigem, fazem, são cumpridores, e é uma maneira de, num universo que nós teremos de, sei lá, de 15 a 20 funcionários, se nós conseguirmos que a maioria sejam portadores de deficiência, e há tanta gente aí para trabalhar naquela zona, naquela área, nós vamos procurar que assim seja. Que é um lugar para eles poderem trabalhar. Mas não seria, eu não sei se isso é sonho ou se é realidade, mas mesmo na deficiência, terem deficientes mentais misturados no mesmo edifício com deficientes físicos, muitas vezes não é muito sociável, digamos assim, porque cria-se ali algum mal-estar. É a mesma coisa que estarem com idosos, porque não há conversa entre eles. Se os idosos estiverem com novos sentem-se sozinhos. Não seria aconselhável criar-se no mesmo sítio dois setores, um para mentais e outro para outros tipos de deficiência física. Isso ainda é uma situação, claro que só depois como se costuma dizer, com o andar da carruagem é que a gente vai ver. Aqui, a mim, o que me diz é que não deve ser assim. A integração tem que ser plena com as outras pessoas, porque hoje em dia, e o Sr. Américo sabe, porque as patologias são tantas, ou porque é esquizofrenia, ou porque é deficiência mental, ou porque é... Eu sei que há, e aí compreendo, criar em termos de, sei lá, turmas, em termos de capacidades de cada um dos que podem fazer, dos que nos podem até para o coisa, mas também os que menos podem, se estiverem numa classe ou numa turma em que os outros puxam mais por eles, será pertinente. Agora, as patologias, o autismo, não sei o que mais, eu não estou a ver e estou a ver pelos idosos. Perante os nossos idosos, não foi sempre assim, e atenção que não foi sempre assim, os nossos idosos, perante os nossos utentes que nós lá temos no lar de idosos, como eu lhe disse, uma que veio com 40 anos, a Emilinha, temos o Paulinho, já tivemos o Zé, que faleceu com 71 e teve quase 20 anos connosco, eles acabam por ser acolhidos pelos idosos e são queridos. Também lhe vou dizer que as patologias deles não são as patologias de esquizofrenia, mas temos idosos lá também internados com esquizofrenia. Sim. Tem que ser contornados. Isto é tudo uma questão de e como. Por isso é o que eu digo, a pergunta que o Sr. Américo me faz, já me disseram. Quando fui a primeira vez apresentar o projeto à Segurança Social, disseram assim, mas deficiência, mas que tipo de deficiência? E eu, desculpe, é um termo meu e isto não é pejorativo, não é coisa, e eu disse à senhora, Sra. Doutora, olha, é todos, é desde os manquinhos das pernas até os manquinhos da cabeça. Não, sabe porquê que eu pus essa questão? Porque, agora, pegando na sua expressão muito engraçada,
os manquinhos da cabeça, se estiverem em contacto com os manquinhos dos olhos, no meu caso, os manquinhos dos olhos têm muita dificuldade em relacionar-se com os mentais, com os mentais, porque não conseguem prever as reações deles, porque não estão a ver. Claro, exatamente. Olha, essa é uma questão, não é? Pois. Claro. Entretanto, os físicos também têm medo que venha um deficiente mental, e eles não fazem por mal, que dê um encontrão e eles caem, não é? Como é óbvio. Pronto. Há essas questões. E há sempre, por exemplo, nós vivemos lá, temos alguns utentes, estou a falar nestes utentes que estão agora inseridos em lar, que é que diz? Às vezes para um idoso que está, sei lá, a ver a televisão e está a ver a telenovela e ele chega e quer falar e fala muito e não sei o que, não sei o que mais, e eles depois chegam a um ponto e dizem cala-te, que não sei o que mais, és um fala barato, não que está escalado, mas pronto, mas aquilo são aquelas coisas que se tem que se digerir numa casa destas. Claro que depois terá que haver algum cuidado com isso, não é? Algum tacto, mas pronto, mas isto aqui é o que eu digo, abrange, é para tudo. A questão também nós dizemos, vocês chamam lar residencial para jovens e adultos com deficiência. E sim, e o que é que isso quer dizer? Sim, quer dizer que apanha tudo, que abrange tudo. A partir dos 18 anos, que normalmente deixa de haver muitas respostas para a deficiência, nós a partir daí teremos, neste caso, lugares para 30 em centros de atividades ocupacionais, 30 utentes, e em lar permanente, em lar residencial para 17. E a partir daí, olha, é aqueles que mais precisarem, aqueles que a gente tiver, e se nisso, como eu disse ao Sr. Médico, se nisso também já tivermos inseridos outros com, sei lá, licenciados e não sei o que mais, e que sejam portadores de alguma deficiência, olha, ótimo. Ótimo. Não, a questão aqui é que muitas vezes quando um deficiente motor procura ou necessita de uma instituição, ela está ocupada com deficientes mentais, porque diz-me a minha experiência que os pais tiverem necessidade de colocar um deficiente mental numa instituição do que um deficiente físico, dependendo da gravidade. E o que acontece é que muitas vezes os deficientes físicos, quando chegam a uma certa idade, têm que ir, mais velhos, já em cursos de 50 anos, 40. E depois já não há vários, quer dizer, a maior parte dos lares que têm deficientes físicos é um ou dois, enquanto mentais são às dezenas. E é uma grande disparidade. Eu pensei que vocês iam criar uma vertente mais vocacionada. Ainda não temos ainda feedback sobre isso, por exemplo, é uma questão depois que depois teremos que ver, mas mesmo em termos de regulamentos internos de entradas e isso, não há prioridades destes? Não é questão de prioridade, não é questão de prioridade, é que a deficiência mental, por norma, recorre mais depressa, mais cedo às instituições, porque os pais não os podem... Os motores. Sim, enquanto motor, eu tenho 58 anos e graças a Deus para agora ainda não precisei, mas tenho pessoas muito mais novas que eu que têm problemas mentais em que os pais tiveram que pô-los no ar porque não tinham condições de os em casa, porque iam tudo... Evidente, e eu também acredito que na deficiência mental o grau de exigência da própria família acaba por ser muito superior do que no deficiente físico. Muito desgastante, sim. É muito desgastante, a gente sabe como isso, é como com os idosos. Claro. Mas isso vai de encontro a aquelas experiências que vêm para trás como o lar de idosos. Sim. Um lar de idosos que a mim, aqui há uns anos, chocou-me muito, porque perguntavam sempre, e havia muitas instituições, é acamado? Para acamados não temos vaga. E depois houve uma situação que começou, passado uns anos, a ser ao contrário. Os acamados, todas as instituições os aceitavam porque achavam que não dava trabalho nenhum. Está na caminha, está ali todo o dia, é por isso que nós na nossa instituição dizemos que não temos acamados, e não temos.
À refeição, pelo menos à refeição ou ao almoço, toda a gente vem à mesa. Não há acamados. As pessoas têm que sair e têm que se vestir e têm que vir à mesa, pelo menos ao almoço, e depois o jantar, às vezes já é mais complicado, porque as patologias exigem até que eles a seguir ao almoço que tenham algum e pedem mesmo para ir para a cama. Sim. Mas entretanto, vocês, enquanto instituição que abrange várias vertentes, vocês têm apoio domiciliário, têm apoio, têm o CAUS, têm o centro-dia. Temos o centro-dia também, que está fechado desde a pandemia também, por causa disto da pandemia. E sempre convive. E tem o ar, tem as vertentes todas. Isto exige muita gente a trabalhar, muitos custos, muita gente conhecedora que sabe lidar com esta gente toda, porque é de gente que estamos a falar, não é? Porque não é objetos. Vocês, vamos agora tentar dar uma ideia. Quantas pessoas dão apoio? A nível domiciliário, é o número mais elevado, certamente, não? O apoio domiciliário é o número mais elevado, damos a 70, e inclusive é ao fim de semana. 70 é o nosso acordo, mas 20 temos ao fim de semana. No apoio domiciliário. O centro-dia são 60, que agora está fechado, mas o que é que acontece? Desses 60, seguramente à volta de 25, com isto da pandemia, levámos a refeição a casa. E tem sempre o nosso aumentou o número de apoio domiciliário. Exatamente. Tivemos que pôr mais uma carrinha a andar, tivemos que pôr mais um motorista. Foi um bocado complicado, mas isso é daquelas situações que nós tínhamos que, porque havia aqueles que vinham para o centro do dia, que vinham lá almoçar. Havia de dar resposta, tinha que se dar resposta. Mas isso continuamos e temos à volta de 25 que continuamos a levar, por isso eram 60. E tínhamos já faz quase 100, não é? Em centro de convívio. O centro de acolhimento temporário de idosos, por isso o CATI são 25 utentes. E os permanentes em lar ou no RP são 9 só. Pronto, mas o nosso lar é muito pequenino, é para 9 utentes, embora eles estejam misturados com o CATI, porque ao fim e ao cabo os serviços são os mesmos, os funcionários são os mesmos, a cozinha é o mesmo. O que os distingue é que uns estão temporários e outros são definitivos. Um deles faz a casa deles aí e outros fazem metade da casa aí e metade da casa em casa. Isso acarreta muitos custos, sobretudo o apoio domiciliário, o CATI, tudo isso acarreta muita despesa. Eu sei que vocês têm protocolos com o Segurança Social, os utentes pagam uma parte, como é óbvio, mas o dinheiro não abunda, as despesas são muitas, os funcionários têm que ganhar o seu dia-a-dia, ninguém vive de pão e água só. Vocês quantos funcionários é que têm permanentemente convosco? 55. Pois, já tinha dito ali atrás. 55 é o nosso número de funcionários. E temos sempre... pelos acordos de cooperação, nós normalmente temos sempre, e agora com o tempo de pandemia, em termos de lar, fomos mesmo que recorrer a isso, temos sempre funcionários, pelo menos as ajudantes da ação direta, as que lidam mais diretamente com os utentes, temos sempre pessoal a mais, sempre 2, 3 pessoas. E isso acarretou um aumento de custo maior ainda, muito maior. Recorremos ao programa do Marés, do Instituto de Emprego, e esses neste ano e meio, esses 3, 4, às vezes, funcionários, nós só pagamos os transportes, a refeição, que a fazem lá na instituição, e pagamos 10%. Os outros 90% é pago pelo Instituto de Emprego, que normalmente são funcionários que estão inscritos no centro de emprego e depois vêm trabalhar connosco. Mas mesmo assim, pronto, embora tenha muitas ajudas institucionais, tenha muitas ajudas que vêm dos próprios utentes, mesmo assim é curto, ou seja, vocês têm que ter despesas
que sejam suportadas, quer dizer, que tenham certeza que não vai faltar verbas para cobrir as necessidades. Tem gerência ser América, é gerência. Que tem que governar isso tudo, não é? Tem que ser, o dia a dia, é gerência e felizmente não nos falta nada. Temos boa referência na cidade e em todo lado, os idosos são bem tratados, temos uma boa equipa de funcionários, temos. Claro que como uma casa grande há sempre os seus quês, mas procuremos, e é estar sempre em cima, como se costuma dizer, em cima da jogada, e temos muita coisa. Temos, por exemplo, uma equipa que não poderíamos não ter, mas foi um investimento que a instituição resolveu fazer. Por exemplo, temos duas enfermeiras, a tempo inteiro, uma faz manhã, outra faz tarde. Temos uma médica, mas a médica, por acaso agora pertence à direção, é uma voluntária, voluntariou-se, por exemplo, quando foi da pandemia, passou a residir lá, durante mês e meio dormiu na instituição. São mais-valias, que nós, se tivéssemos que ir pagar ao outro lado, tínhamos. E o resto é a gerência do dia-a-dia, saber onde é que se compra mais barato, onde é que se compra. Temos uns fornecedores também espetaculares, quase que eu tenho fornecedores do início da casa, temos fornecedores há 20 anos, há mais de 20 anos, trabalhamos com eles. E às vezes não mudamos, e agora, por exemplo, no tempo da pandemia, vi que todos os fornecedores, quando faltavam luvas, noutros lados diziam que não tinham álcool gel, e eu tive sempre, e tive ofertas, e gastámos muito dinheiro com esta pandemia toda, mas também tive muitas ofertas de fornecedores, líquidos para a lavandaria, não sei o que, vai isto, não sei o que mais, fica, é uma questão de confiança que nós transmitimos. E desde o princípio. Você tem benfeitores, então, também a ajudar-nos. Temos em cada fornecedor, temos um amigo, eles sabem muito bem. Claro que sou mais eu que sou o rosto da instituição, é comigo que eles lidam, mas houve muitas ajudas e continua a haver ajudas. Se eu lhe disser, e eu também prefiro assim, eu não prefiro o peixe, prefiro que me deem a cana para eu pescar. Exatamente. E foi sempre assim nesta instituição. Nós nunca tivemos um subsídio, sei lá, a nível autárquico, que dizemos assim, isto nota-se, tem impacto e é bom para nós, estamos a contar agora para esta nova, um apoio para esta nova construção, estamos com a Câmara Municipal do Porto, que nos apoia, já nos disseram que apoiavam. A nível da junta, são aquilo que a gente diz que são umas migalhas, pronto, é o que é normal, mas não é dizer assim. Mas, por exemplo, a Câmara Municipal do Porto deu-nos o terreno, cedeu-nos por 30 anos, 30 mais 15, por isso já não sou eu que vou tratar do problema do terreno, já há de ser alguém, 30 mais 15 para fazer aquele equipamento. Não pagamos as taxas, e as taxas estamos a falar à volta de 100 e muitos mil euros. Isso é uma mais-valia, não é? É um subsídio, não é? Se nós tivéssemos que pagar as taxas da superfície, do terreno, estamos a pagar enquanto aquilo não está construído. Quando estiver construído ficamos isentos, mas agora estamos a pagar 30 euros por mês para um terreno de 2.000 e não sei quantos 2.500 metros quadrados. É ridículo, isso é simbólico, não é? Sim, mas é bom que seja assim, porque se para nós estamos a ouvir 30 euros a pouco, para quem não lida com tanta despesa, é muito. Claro que é. Mas vocês também, se houver mais gente que se queira tornar vosso benfeitor, queira ajudar
com donativos, através do IRS, agora esse modelo de... Do IRS, pronto, é uma questão que como eu disse, não escondo nada. Por exemplo, o ano passado nós estamos no IRS, as pessoas podem pôr lá a cruzinha do 0,5% a favor da obra social, e é uma mais-valia. O ano passado recebemos das pessoas que no IRS puseram lá a cruzinha a favor da obra social na Senhora da Boa Viagem, foram quase 2.600 euros. É bom. Mas como é que se pode, quem nos está a ouvir, está a perguntar, como é que eu me posso tornar benfeitor através do IRS? Do IRS, salvo o erro, acho que é na cláusula, no quadradinho 10, é a consignação do IRS, que dá 0,5% a favor da instituição, é só pôr lá o número de contribuinte da obra social. E aquilo depois automaticamente vem para a obra social. Quer-nos dar aqui o número de contribuinte da obra social? As pessoas poderem... Dou sim, senhora. 502 Sim. 005 Sim. 130. É muito fácil de decorar. As pessoas não tomam nota. Pronto. 502 005 130. E é só lá pôr a cruzinha, como se diz, não custa nada, e a nós é uma ajuda. É uma ajuda. Se as pessoas quiserem também depositar donativos na vossa conta, pode fazê-lo, ou não é de todo o problema? Exatamente, os donativos há quem o faça, e o que é que nós fazemos, e o que é legal até por causa de entrar em contas, os donativos vêm, nós passamos um recibinho no valor do donativo, entrega-se o recibinho à pessoa para meter no IRS e para ter as benesses também sobre o valor que doou à instituição. Quem o quiser fazer pode dirigir-se a onde? Olha, Sr. Américo, o mais normal, eu normalmente gosto de conhecer as pessoas e quem é, e ou falam comigo, endereçam para mim, às vezes até por, sei lá, nós recebemos, sei lá, pessoas, camas articuladas, pessoas, olha, faleceu-me a minha mãe e não preciso da cama, nós vamos recolher e ficamos sempre cheios, porque também cedemos muitas camas articuladas para o domicílio, para idosos nossos no domicílio também, nós aceitamos tudo. O mais normal, e que eu agradeço, que passa sempre por mim, é através ou do telefone fixo, porque depois encaminham para mim, ou através do mail. Já agora, o telefone fixo? Se quiser, o telefone fixo é o 22 600 7439. E o e-mail? O e-mail é o geral@osboaviagem.pt. Eu vou repetir, geral@os de obra social, boaviagem.pt. O OS Boa Viagem é tudo pegado e tudo em minúsculas. E se as pessoas quiserem visitar... E se as pessoas quiserem visitar a instituição, podem fazê-lo. Podem fazer. Podem fazer. Agora temos algumas restrições, mas não é. Podem marcar uma visita. Não fazemos. Sim. Claro que não fazemos inscrições. Não fazemos inscrições para isso, mas recebo as pessoas todas e faço questão que temos aquele pátio, que é aquele terraço que tem das melhores vistas da cidade do Porto, sobre o Rio Douro, e nós somos, foi uma era uma questão que queria dizer ao Sr. Américo, foi uma das questões quando nós abrimos o lar de idosos, aqui há uns anos, e ainda hoje, há um estigma muito grande sobre os lares de idosos. E a direção fez sempre questão de nós termos as portas abertas para toda a gente, as pessoas entram, veem, é o que é o dia-a-dia, se virem qualquer coisa que corre mal, aquilo é o normal, porque não há cá marcações de visitas para os idosos entre X, agora há por causa da pandemia, agora há, mas visitas entre as 3 e as 4, e só às terças, nós somos uma porta aberta para toda a gente,
os funcionários... Aliás, eu tenho aqui uma inconfidência para contar, quer dizer, não é uma inconfidência que não te posso contar, mas não é de domínio público. Eu conheci o Sr. Casimiro numa atividade cultural, o lançamento de um livro coletâneo, e quem me ajudou a entrar no edifício, além da pessoa que ia comigo, foi o Sr. Casimiro que me guiou, que me orientou, que me deu a mão. É uma pessoa muito afável e orientou-me bastante bem. Nota-se que tem experiência, que é conhecedor de como acolher quem necessita. E eu fui nessas condições que conheci o Sr. Casimiro. Nem sequer pensava que ele era um responsável da casa, apesar de era um simples operário ou porteiro, que quando eu simples, qualquer pessoa, é simples, devia ser, mas não tinha nenhum cargo, nenhum posto, e era o próprio responsável que nos veio acolher, que nos veio ajudar. Isto dá sinal, dá prova de que realmente a casa está bem servida em questões humanas de acolhimento. Mas, entretanto, com estas situações todas de pandemia, com todos estes atrasos que há, estes impasses, isto cria uma angústia em relação ao futuro, nunca se sabe como é que vai ser o dia de amanhã, nunca se sabe quando é que as coisas podem avançar ou não podem. Você já o disse, muito bem, que há coisas que já não vão fazer parte dos seus desígnios, porque ele não estará cá, mas o seu sonho é que quem vier a seguir assim tenha um caminho desbravado para poder continuar a obra sem sobressaltos. Isso está assegurado, está garantido. Neste momento, a obra social, um dia que vocês tenham que deixar a direção, tenham que deixar tudo isto para dar vez a outros, há nos horizontes já pessoas com capacidade, com vontade de dar continuidade, ou isso é uma dor de cabeça? Eu quero crer que não vai ser uma dor de cabeça. De tanta gente, irmãos, e agora já com filhos, eu com próprios filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, que sabem a vivência e que toda a gente passou na família por aquilo, sim. Por aquele ideal, suponho que haverá alguém que dará a continuar, ou estou a dizer alguém, não quer dizer que não seja de fora de pessoas, não é só a família, aquilo atualmente sim, até sim. Na direção só há um, é o presidente atualmente, e há no Conselho Fiscal também o meu irmão mais velho, mas eu quero crer que tenho sobrinhos, tenho filhos, tenho não sei o que mais, que alguém terá sensibilidade para seguir o caminho. Mas já fez essa sondagem, digamos, e tem essa sensibilidade de captar? Não faço. Não. Também uma inconfidência. Eu ainda sou relativamente novo. Tenho 62 anos. O meu falecido pai faleceu com 82 anos. E eu transmito a toda a gente, e até aos funcionários, e pronto, porque eu tinha... A mim foi quem o meu pai puxou sempre mais para lá, porque ainda ele era presidente e eu fui presidente da Assembleia Geral, pronto, e era com quem ele falava mais, e eu costumo dizer isto, o meu pai faleceu com 82 anos e aos 82 anos ainda tinha ideais, ainda tinha sonhos para concretizar. Assim, acabei por ser eu. Por isso, e eu com 62 já vou deixar de sonhar, já vou deixar de ter sonhos para fazer? Não pode. Gostei muito dessa, sim senhor, é assim mesmo. Por isso, enquanto coisa, claro que o que sempre me moveu foi a obra social na Serra da Boa Viagem, foi. Até porque você, se fosse o contrário, ia contrariar aquilo que disse anteriormente. Você tinha dito aqui há um quarto de hora atrás que um dos seus sonhos, e queira Deus que se possa tornar realidade, é que uma parte significativa das pessoas que aí trabalham também fossem pessoas com deficiência. Se você um dia tiver que ficar limitado fisicamente, ter que estar numa cadeira de rodas ou andar de canadianas, pode continuar a gerir, pode continuar a ajudar a montar a casa. Exatamente. Pode ir até aos 100 anos, portanto isso... Com certeza não chegarei lá. Não sei. Mas
Sabe que essas Mas, coisas... mas uma das coisas como costuma dizer, deixar de sonhar, deixar de ter sonhos e ideais, não, isso eu não posso fazer. Em memória de alguém que sempre até ao fim de vida ainda antes de uns dias de morrer me disse, olha que este ano vai haver eleições, tu baseia-te nesta família, na família Gomes, na família Moreira, na família Marques, sabes que é por aí que tem... Por isso, quem tinha aos 82 anos isso e ainda pensava que não chegou a ver a parte da construção do lar de idosos, pronto, que começou mais ou menos em 98, passado um ano dele morrer, mas ele ainda conseguiu ver a aprovação do projeto do lar de idosos. E eu segui e outros seguirão que há pessoas que fazem mais falta umas do que outras, mas ninguém é substituível. Claro, sim, mas há uma questão curiosa. Com a história já que a instituição tem a obra social, pode acontecer, e isso já, não sei se já aconteceu, de alguns funcionários, alguns benfeitores tornar-se utente da vossa casa, ou seja, qualquer de vós pode ter aí um lugar para viver no futuro, ou seja, qualquer funcionário, qualquer diretor, qualquer colaborador pode ir para também. Nunca aconteceu isso ainda. Funcionário, não, mas familiares funcionários, monte deles já. Isso é bom sinal, é sinal que é uma obra referenciada. Mas desses muitos, pronto, e para mim, sendo eu criado, como eu disse, até há 16 anos, ali na zona de Massarelos, é com muito orgulho que eu agora tenho lá idosos que andaram comigo ao colo. E era o que eu às vezes digo e quando falo, os mapas que a gente faz para a Segurança Social, uma vez discuti isso com uma doutora da Segurança Social, Sra. Doutora, para vocês isto é uma folha de Excel com uma cruz. Para mim não, este senhor é o Neca Sapateiro, esta senhora é a Candidinha dos jornais, esta senhora é a Glória do Peixe, porque eu conheço todos e andaram comigo ao colo e eu sou colega dos filhos e dos netos, e são pessoas que estão ali e que são pessoas do nosso meio com quem sempre eu vivi e convivi. Por isso só tenho que lhes dar carinho, só temos que os tratar bem. Acho que, mais uma vez, bem dá razão ao título do programa, toda a gente é gente com história, não é? E nós temos muita história ali. Temos ali idosos que têm muita história. É o dono da loja, isto é, e a mim dá-me especialmente prazer nisso. Embora alguns agora já não me conhecem, porque era o Miro, mas agora já não me conhecem tanto, mas é um prazer tê-los connosco e pronto, e saber aqueles que são bem tratados, que têm carinho, que temos uma equipa muito, muito boa, fazemos por isso, porque eles também sabem muito bem quais são os ideais da instituição e será assim, e é assim todas as valências. Estou a falar a nível dos que estão internados, porque a nível de apoio domiciliário também temos uma equipa muito, muito boa, muito boa. Acho que, mas em termos mais específicos, vocês, para se tornarem dirigentes, diretores, fazerem parte da administração de uma casa destas, têm que ser sócios para poderem ser eleitos? Sim, a prioridade, pois, como qualquer associação, tem que ser sócio, não é? Para ser diretor tem que ser sócio. Mas qualquer pessoa pode fazer sócio? Sim, mas não tem nenhuma benesse. Não tem nenhuma benesse por ser sócio. Às vezes as pessoas, mesmo alguns idosos, dizem assim, eu queria ser sócio para que se um dia mais tarde precisar.
não tem prioridade dos sócios. É um utente. O merteio, são pessoas iguais, claro, sim. Somos todos iguais. Então um utente da rua ao lado precisa e não sei o que mais, os critérios, normalmente, em termos de lar, há lista de espera e há uma lista para gerir isso e há prioridades, sei lá, ser residente na freguesia tem logo uma ponderação de 50%, mas isto em termos de lar. Por exemplo, no que eu dizia do apoio domiciliário, é uma das questões, não deixamos ninguém para trás. E também não deixamos ninguém que, por exemplo, que não seja da nossa freguesia, por exemplo, é de Estufeita, que é da freguesia ao lado, mas é a rua ao lado, e os outros não podem dar resposta, nós damos. No apoio domiciliário não deixamos ninguém para trás. O apoio domiciliário vai até onde? Só no Porto? É a área, não, é a área da freguesia da instituição. Neste caso, sim, é a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. Antigamente era só Massarelos. Agora é a União de Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos. Por isso, nós, teoricamente, porque nas outras freguesias também há instituições que fazem isso. Sim, agora, isto não há um limite de dizer assim, olha, aqui a partir da Avenida da Boa Vista para o lado direito, é Massarelos, é nosso. Mas se for do lado esquerdo, nós também vamos. Mas em termos de pessoas que residem aí, podem vir de todo o Porto, arredor, ou tem que ser só daí da zona também? Não estou a ouvir, Ser Américo, não ouvi a pergunta. Também vou dizer, em termos de residentes, das pessoas que residem aí, tem que ser só da zona da unidade de freguesias? Não, e o centro de acolhimento é todo o país, até do estrangeiro. Okay. Já tivemos um cidadão de Porto Rico, até no centro de acolhimento, que andava aqui a fazer turismo, caiu, partiu a coisa e veio para lá fazer a recuperação, até estar a coisa. Olha, soube que há poucos tempos também o padre Manuel, que pertencia ao Gaiato de Moçambique, também esteve lá a recuperar também. Faleceu aqui há 2 ou 3 anos, que eu sou pela coisa, e estava, Moçambique estava aqui, veio a Portugal, tratar da coisa, e esteve lá 3 meses a recuperar também de uma operação que fez. Nem é prioridade nenhuma. É prioridade, até porque normalmente quem nos encaminha até mais esses idosos é o hospital, são só hospitais. Têm alta dos hospitais, nos hospitais as camas ficam muito caras e eles querem nos tirar lá para fora. Obra social, olha, tem vaga. Normalmente até é por aí que passa um bocado. Não é? Neste momento, agora, a lista de espera para quem tem que permanecer internado permanentemente aí no... É muito complicado. É muito complicado. Temos uma lista de espera, sei lá, são 8, 9 lugares, teremos para aí uns 20 em lista de espera. E depois aí é que está o tal critério que logo 50% da ponderação é ser residente na área de Massarelos. E também há os Ducati não. Pois, mas no caso de haver uma urgência, uma emergência, depois dão prioridade. Imagino que é uma situação muito precária da pessoa. Critérios são critérios. Por exemplo, não ter retaguarda familiar, por exemplo, é um dos critérios também muito forte, não é? Além de 5 vagas, que essas nós temos-as sempre preenchidas, que são preenchidas pela Segurança Social, que é do Acordo de Segurança Social. Sim, é o normal. Diga-me uma coisa, isto agora, para terminarmos a nossa conversa, porque tínhamos pano para mangas, mas não pode ser. Eu estou a ver e eu digo que falo pouco e que você que me ia fazer as perguntas, mas isto já vai longe. Olha, se falava muito, talvez não precisava de estar aqui, está a ver? Já vai longe. Em termos gerais, você, para trabalhar nesta área, teve que abdicar de projetos profissionais, de algumas coisas na sua vida pessoal. Sim. Eu de formação
era desenhador gráfico, desenhador de publicidade, e trabalhei durante 25 anos nessa área. Depois, entretanto, por acidente, mas que nós quisemos, virei para a área da restauração durante 10 anos, tive um restaurante ali na freguesia de Massarelos, estive na restauração, mas já sempre a fazer o que vinha fazendo, agora com outras funções, e depois a partir daí de 2000 é que fui a tempo inteiro para a obra social, a partir mais ou menos do falecimento do meu pai, que foi em 97, depois ainda deu-se a construção do lar, e a partir daí é que assumi a tempo inteiro, muito tempo inteiro, aquela situação. Mas já antes fazia as duas coisas. Tinha a minha vertente. Tive 10 anos ligado à restauração, mas não era a minha área, não era a minha praia. Não era a minha praia. Acho que foi um prazer muito grande ter ouvido ter escutado toda a sua história, ter dado a conhecer este bonito projeto, esta bonita obra social. Quero agradecer imenso essa sua disponibilidade e desejar para bem de todos nós, porque todos nós somos candidatos um dia, ainda que não fôssemos candidatos a precisar destes serviços, desejar melhores sortes, maiores felicidades para quem trabalha na instituição, para quem a gera e para quem lá vive, para quem lá está a residir, para quem usufrui dos benefícios que vocês prestam, desejar as melhores sortes para tudo que vocês fazem e que realmente o futuro sorria, que os vossos sonhos se concretizem, porque é como você diz, quando uma pessoa está cá, se deixar de sonhar é que se não estivesse, portanto, temos que continuar a sonhar, porque só assim é que o mundo pula e avança como boa corrida nas mãos de uma criança, já lá dizia o poeta. Amigo Casimiro, quero deixar-lhe realmente um abraço forte e um dia havemos de nos encontrar para uma das saudades daquele velho dia que nos encontramos. Com certeza, e esperemos que pelo menos que seja para o lançamento da obra. A primeira pedra já foi lançada, mas da nova obra, e obrigada por tudo, Sr. Américo, e também felicidades para si. Obrigado. E vamos falando. Tá, boa noite para toda a gente. Boa noite e uma boa semana para todos vós. Obrigado, sim. Tá bom.